Pessoal, tudo bem? Como todos vocês estão? Bom, eu espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula de português, nosso curso de português intermediário. Eu sou a Tatiane, e hoje nós vamos, dar início à nossa terceira aula. Bom, só fazendo uma retrospectiva do que nós vimos na última aula. Eu espero que vocês tenham feito as atividades. Eu estou recebendo a atividade de alguns alunos, estou fazendo correção aos poucos. Na última aula, nós vimos artigos e também vimos profissões, e trabalhamos o texto, sobre profissões do futuro. Hoje, nós não vamos ver isso. Nós vamos ver verbos. Verbos, eles vão nos acompanhar, durante todo o nosso curso. E, além de verbos, também vamos revisar os verbos no presente e no pretérito, tanto o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Além disso, também, hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre a história do Brasil, sobre como o Brasil foi colonizado. Eu vou dividir a minha tela com vocês, para que vocês tenham acesso agora aos slides, que eu preparei. Um minutinho. Share. Então, pessoal, hoje é a nossa aula 3, Espero que vocês estejam fazendo as atividades que estão sendo propostas. E hoje na aula, lembrando, as atividades que vocês forem fazendo, vocês podem mandar para o meu e-mail, tatianesilk@gmail.com. Não se hesitem, podem mandar, porque eu vou corrigir as atividades aos poucos e vou mandar a resposta para vocês. Ou podem escrever no caderno que a Rede Bastos forneceu para vocês. Os objetivos da aula, eu falei, vamos trabalhar hoje sobre verbos, presente, pretérito, e também sobre uma breve história do Brasil, como surgiu o Brasil, como o Brasil foi descoberto, Por que eu tô falando assim, descoberto? Mas vamos lá, pessoal, verbos. Na primeira aula, a gente já falou sobre alguns verbos, que é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, pode ser uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Nós nos revisamos o verbo ser, estar, que é um verbo que indica um estado. Eu estou na minha casa, eu estou doente. Ou uma descrição, eu sou negra. Nós vimos esse verbo. Hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre alguns verbos que estão no presente do indicativo. O presente do indicativo, ele é um tempo verbal, que nós utilizamos no presente, no nosso cotidiano, coisas que estamos fazendo agora. Normalmente, os verbos, os regulares, ele possui 3 terminações. Tem os verbos terminados em ar, tem os verbos terminados em er, e também tem os verbos terminados em ir. Esses são os verbos regulares. Nós também temos verbos irregulares dentro da língua portuguesa, mas hoje nós vamos trabalhar somente com os verbos regulares. Eu coloquei alguns exemplos aqui, uma colinha que vocês podem sempre utilizar quando for escrever, e estiver com alguma dúvida sobre como conjugar um verbo, no presente. Normalmente, essa colinha nunca vai errar, Então, normalmente vai ser eu, que é o pronome, a gente viu naquele dia, na primeira aula, os pronomes. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, também tem um pronome a gente. O radical do verbo, e não vai mudar nunca, e aqui a terminação. Então, aqui essa é a colinha que vocês vão utilizar sempre para conjugar, o verbo funciona dessa forma, ele é conjugado dessa forma. E aqui eu trouxe os exemplos para vocês de alguns verbos. Por exemplo, o verbo da primeira conjugação, terminados em AR, verbo estudar, Então, sempre, todos os verbos, estudar, falar, cantar, todos eles vão ter a mesma terminação, Eu estudo, eu falo, termina com O.
Tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Da mesma forma, o verbo falar, que é um verbo também que é da primeira conjugação. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. A mesma conjugação, né? Que é terminada a primeira conjugação, AR. Nós também temos os verbos da segunda conjugação no presente, né? Que é o verbo terminado com ER. No caso, eu estou dando um exemplo para vocês agora do verbo entender. Eu entendo, tu entendes, ele entende. Nós entendemos, vós entendeis, eles entendem. Outro verbo terminado com a letra com o final ER, verbo comer. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. Agora, os verbos da terceira conjugação, que são terminados com o IR. Então, vamos lá. Verbo dividir. Eu divido. Ó, o radical não muda, tá vendo? Tu divides, ele divide. Nós dividimos, vós dividis, eles dividem. O radical, pessoal, que é esse aqui, ó, de, não muda. De novo, aqui em nenhum momento vai mudar. Aqui também, ó, entende, a gente vai mudar só o sufixo, só essa segunda parte aqui, né? Então, os verbos no presente, eles exprimem, né, o que estamos fazendo agora. Por exemplo, né, eu estudo, eu leio, eu assisto TV, eu falo com vocês pelo YouTube, eu bebo água, eu fico em casa por conta do coronavírus, estamos todos em quarentena, estamos todos em casa. Então, é o verbo que utilizamos para o presente, né? Também eu sou, agora, nesse momento, eu estou feliz, eu estou bem. Estou usando outro verbo que nós usamos na primeira semana. Eu estou bem, eu estou com fome. Então, estou usando, trabalhando esse verbo no presente. Então, os verbos no presente, em geral, não vai ter muito erro. A terminação dos verbos regulares, em geral, vai ser sempre essa, né? Vocês seguindo essa ordenzinha da primeira, da segunda, da terceira conjugação, nós não vamos ter problemas com isso. É importante que vocês continuem lendo, continuem vendo revistas, a internet também, porque vai ajudar vocês a fixarem, né, como os verbos são escritos e como eles são empregados dentro da nossa língua portuguesa. Então, esses são os verbos no presente. Agora, antes de falar sobre o pretérito perfeito e imperfeito, eu vou voltar um pouquinho lá na história do nosso Brasil. Até porque eu estou falando sobre o passado, né? Eu copiei esse trecho de um texto que vocês vão ler, né? Até como atividade depois, que ele vai falar todo sobre a história do Brasil. Mas, bem, caso vocês não conheçam a história, ou já estão, né, como já estão, alguns de vocês já estão aqui há algum tempo, estão aprendendo, né, sobre a história do nosso país. A descoberta do Brasil, né, em 22 de abril de 1500. Então, nós temos aí 520 anos, né, pela esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral. Não, esses barcos, né, esses grandes navegadores, eles estavam procurando pelas Índias, que acabaram encontrando o Brasil, né, e desde 1500, né, eles ganharam confiança dos índios, né, começaram a explorar o Brasil principalmente por uma planta, uma árvore chamada pau-brasil, que extraía uma tintura vermelha a partir dessa árvore, da exploração dessa árvore. E eles usavam essa tintura na Europa. Mas essa foi só a primeira fase, porque depois começou a colonização, quando eles vieram, né, com força para colonizar o Brasil, Portugal,
e onde trouxeram várias pessoas de diferentes etnias africanas para trabalhar não, né? Para eles serem explorados dentro do Brasil, por conta do café ou cana-de-açúcar. E por que eu coloquei a descoberta? Porque as pessoas associam a descoberta do Brasil, né, quando Portugal chegou, né, quando os portugueses chegaram no Brasil, mas nós já tínhamos um nativo, né, nós tínhamos os indígenas que moravam no Brasil, tinham a cultura deles estabelecida. Aqui no Brasil morreram muitos índios nesse processo de colonização do Brasil, né? A história deles, a língua deles foram todas apagadas. Então, é muito importante que nós continuemos a preservar a história, né, a língua dos indígenas, que é a história do nosso país. Português mesmo, nós começamos a falar português no Brasil por volta do século XVIII, 1700, não estou lembrando a data, posso falar para vocês no privado, mas por conta de um decreto de Marquês de Pombal, porque até antes falávamos todos língua geral amazônica, uma língua que foi propagada pelos indígenas, né, e nós não falávamos português. Com o decreto de Marquês de Pombal, ele instituiu que escolas, né, a partir daí os portugueses começaram a ter uma preocupação de educar a população brasileira, aprender a falar português, até porque a gente domina um povo através da língua. Dessa forma, o ensino do português, né, começou a ser obrigatório, escolas, né, as universidades começaram a surgir daí. Mas universidades do Brasil não tem, eu acredito que não tem nenhuma universidade com mais de 100 anos, assim, universidade. Eu gostaria de saber, inclusive, sobre a história da universidade, né, da história da colonização da Venezuela, depois com vocês. Bom, eu trouxe um pouquinho desses tópicos, né, falando sobre a história do Brasil, a história de como o português chegou, mas a gente está falando sobre o passado. Isso foi só uma pincelada para vocês lerem um texto depois, né, pensar sobre a história do Brasil, como começou a colonização aqui, e até fazer um paralelo, comparar com a história da colonização da Venezuela. Eu não conheço a história da colonização da Venezuela, então eu gostaria muito de até ouvir, né, a história de vocês, do país de vocês. E tá aqui, o pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo é um tempo verbal que acaba. Eu tenho uma data limite. Não é aquele passado que continuava a acontecer. É um passado que eu encerrei. Eu li esse livro, terminei. Eu bebi água. Naquela hora eu bebi água e encerrei. Eu dormi ontem. Então, ontem eu dormi e encerrei. Eu estudei, encerrei. Eu acordei, encerrei. Eu viajei, está encerrado. É um passado com data terminada. Eu dormi, acordei, não é um passado que prorroga. Então, é uma data, né? Eu me formei na universidade em 2015. Eu trouxe novamente, né, verbos na primeira, na segunda, na terceira conjugação, verbos regulares. A colinha está aqui do lado, como vocês podem ver. Essa colinha ela vai ser a base para vocês aprenderem a conjugar, né, os verbos. Então, normalmente o verbo sempre vai ter o radical, que ele não vai mudar o stood, o radical, e a gente só vai colocar o sufixo para complementar, dependendo da terminação do verbo, né? Por exemplo, aqui, verbos na primeira conjugação terminada em AR. Normalmente eu trouxe o verbo estudar. Então, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos,
vós estudastes, eles estudaram. Acabou. É um tempo verbal que acabou. Não foi contínuo, não continuou acontecendo, acabou. Mesma forma, estudar, falar. Eu falei, tu falaste, ele falou. Outro verbo, eu amar, eu amei, tu amaste, ele amou. E não muda o radical, a gente só muda o sufixo. Sufixo é essa partezinha que está complementando o radical, né, que é o corpo da palavra. Os verbos da segunda conjugação são os verbos, né, terminados em ER, como escrever, comer, beber. Então, ó, a conjugação deles é dessa forma. Eu escrevi, tu escreveste, ó, só o sufixo aqui, ó. Ele escreveu, acabou. Nós escrevemos, vós escrevestes, eles escreveram, né? Escreveste. Então, esses são os verbos da segunda conjugação, terminados em ER, e eles sempre vão ser dessa forma, né? Quando. Ai, deixa eu só tirar isso aqui daqui para aumentar. Pronto. Bom, e também tem os verbos da terceira conjugação. Aqui eu coloquei, né, no pretérito perfeito o verbo descobrir. Eu descobri, tu descobriste, ele descobriu, nós descobrimos, vós descobriste, eles descobriram. Esse é o pretérito perfeito, que é um tempo que ele tem fim, né? Ele acaba. Também temos o pretérito imperfeito, que é aquele passado rotineiro. Então, eu estudava, né? Eu ia para a escola, eu ia, né, para a escola, eu estudava, eu comia, eu bebia, eu acordava. É um passado que tinha uma frequência. São coisas que eu costumava fazer, né? Então, tá aqui normalmente a nossa colinha, né, com os pronomes, aí tem o radical da palavra, mais a terminação, o sufixo. Por exemplo, eu falava, ó, eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Na segunda conjugação, tem o ER, né? Eu corria diariamente, tu corrias, ele corria. Então, eu bebia, tu bebias. E os verbos da terceira conjugação, né? Eu dividia, que é terminados em verbo dividir, né? Eu dividia, tu dividias, nós dividíamos, vós dividias, eles dividiam. São tempos verbais, né? Os dois, ambos estão no passado, mas é diferente a maneira como nós utilizamos um ou outro. O pretérito perfeito é um tempo verbal que tem uma data, ele acabou, ele não continuou. Já o pretérito imperfeito do indicativo, ele é um passado que tinha uma frequência, que acontecia, que as coisas aconteciam diariamente ou frequentemente, certo? Bom, esse texto que está na apostila de vocês, que eu vou mandar para vocês no WhatsApp, é uma outra apostila de texto também, mas é da mesma apostila, mas é um outro arquivo. Vocês vão ler, né? Está no capítulo 2, as perguntas do texto História do Brasil. Esse texto vai dar muito mais detalhes sobre o que nós conversamos sobre a história do Brasil hoje, né? Eu dei alguns detalhes para vocês, mas esse texto ele vai aprofundar, falar bastante sobre a história do Brasil, né? As guerras que aconteceram no Brasil, os tipos de exploração, os tipos de invasão, né? Porque outros países da Europa queriam também colonizar o Brasil. Então, ele vai dar detalhes para vocês. Então, leiam esse texto e respondam as perguntas, que são perguntas de interpretação.
E, além disso, eu vou pedir para que vocês escrevam um texto simples também sobre a história da colonização do país de vocês, utilizando, né, os verbos no passado, tanto no passado simples ou no imperfeito, passado, passado perfeito ou imperfeito. Quando vocês terminarem, podem mandar para mim os textos para o meu e-mail. Vai ser um prazer receber os trabalhos de vocês, tá? Qualquer dúvida, pode falar comigo no WhatsApp. Eu vou encerrar a nossa aula hoje, eu espero que vocês tenham gostado e encontro com vocês na próxima semana. Espero que todos estejam bem, que fiquem em casa, continuem estudando e nós vamos passar essa crise, né, que estamos todos passando o mais rápido possível. Até mais, pessoal. Vejo vocês na próxima. Tchau.